Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente, senhor presidente, o que me traz à tribuna é o convite que acabou de chegar em minhas mãos sobre a abertura solene dos Jogos Escolares de Goiânia, que vai acontecer hoje no Sesc Lê, às 19 horas. E, como já falei em outras oportunidades, esses Jogos Escolares, no meu período de criança e adolescência, era uma festa em nosso município. Era a quadra municipal superlotada, metade da quadra torcendo para um colégio e metade da quadra torcendo para o outro. Então, é um período bom que precisa voltar. Que esse 32º Jogos Escolares seja o reinício de Jogos Escolares cada ano melhor e mais forte. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos, porque hoje é a abertura solene, mas já estão acontecendo os jogos, tendo em vista que o objetivo é concluir os jogos dentro do prazo estabelecido. Então, já estamos tendo jogos desde sábado. Ontem mesmo, eu estava na quadra do Sagrada Família para acompanhar o jogo do Colégio Sagrada Família contra o Colégio Diogo Dias, o Sub-12. Digo isso porque meu filho está jogando também, está competindo também. E sábado aconteceram diversos jogos lá no Society, o Society de Mário, o dia inteiro, e já tem campeão dos Jogos Escolares, Ana. Tem modalidades que já tem campeão. Isso para conseguir concluir dentro do previsto, das datas que ficaram reservadas. A gente sabe que quando se fala de escolas, então tem um calendário escolar. Mas hoje é a abertura solene e, se Deus permitir, estarei lá, porque, como eu disse, tenho memórias afetivas desses Jogos Escolares e vejo como algo muito produtivo para o nosso município. Para nós que disputamos, era como se fosse uma Copa do Mundo. E quando se era campeão aqui em Goiânia, então iria para o regional, que acontecia em Macaparana, em Nazaré da Mata, enfim, em outros municípios. E nós íamos representando Goiânia. Então, era motivo de orgulho e satisfação. E essa mesma alegria que eu sentia, estou vendo hoje no meu filho Carlos Neto, que está participando do Sub-12 do Colégio Sagrada Família. Então, eu parabenizo a Prefeitura Municipal de Goiânia, na pessoa do prefeito Eduardo Honório. Parabenizo todas as secretarias que estão envolvidas, especialmente a Secretaria de Esportes, o secretário Gilberto Miranda, e a Secretaria de Educação, Maria Goretti. Obviamente que a gente sabe que outras secretarias estão dando apoio, estão dando suporte, como é o caso da Secretaria de Trânsito e Segurança Cidadã. Capitão Lamenha tem dado um apoio à Guarda Municipal. E o que a gente deseja é que esses Jogos Escolares aconteçam com um grande sucesso esse ano, mas que no próximo ano sejam melhores ainda, que a gente possa ir numa crescente, porque ainda falta contagiar os goianenses como a gente via outrora. Mas é uma retomada depois da pandemia,
e eu não poderia deixar de fazer esse importante registro. Mas escuto o vereador Ibson Gouveia antes de passar para o próximo assunto, porque ele sempre faz intervenções pertinentes e vai engrandecer o nosso modesto pronunciamento. Em relação aos jogos que foram realizados lá no Society, no Versátil, é esse mesmo nome? É. Pronto. Começaram-se 8 horas da manhã e 8 horas da noite ainda tinha bola rolando. Nesse dia, eu não sei se isso se dará, se será uma constante ou se só foi um caso isolado, só foi esse dia. Se isso vai acontecer, como Vossa Excelência abordou o assunto, o vereador Alexandre Carvalho tem uma aproximação maior com a secretaria também, que se isso for acontecer mais vezes, que eles revejam isso aí, porque tem criança, né? A maioria são crianças, 8 horas da manhã a 8 horas da noite, isso é sacrificado demais para crianças e para os pais também ficarem, tendo que se poderia descentralizar essas atividades. A Prefeitura de Goiânia, se não estiver enganado, ela tem um convênio com o SESC, que poderia também ser utilizado como ponto para essas atividades. Ou seja, com mais de um local para a prática dessas atividades, não sacrificaria ninguém, porque descentralizava, distribuía as atividades, começava cedo, terminava cedo. Entendeu, vereador? Aí você pega, coloca, é brilhante, eu não estou aqui criticando o evento, é importante, muito bom essa retomada, é necessário, estava precisando, como Vossa Excelência também falou, não só Vossa Excelência, mas acredito que muitas pessoas estavam com saudades desses eventos que movimentam as escolas, movimentam o município, é bonito, os pais ficam, se envolvem realmente, ficam empolgados, né? Eu recebi relatos de professores que os pais ficam até chateados em ver o filho no banco, não ter oportunidade de ir lá, dar pelo menos um chutinho na bola, né? Mesmo que erre o alvo, mas que dê lá um chutinho na bola, é emocionante para o pai, mas não pode pegar uma criança de 8 horas da manhã e esticar, claro, que ela não vai ficar ali, que se reveza entre um colégio, entra outro, tem os intervalos de um colégio para outro, mas o dia inteiro no local só, eu acho puxado, sacrificado demais. Então, já que Vossa Excelência abordou o tema, o vereador Alexandre Carvalho, poderia conversar com o secretário para ver a possibilidade de descentralizar essas atividades, para não sacrificar tanto, nem as crianças, nem os pais. Melhorar essa logística para aí a coisa ficar realmente 100%. Muito obrigado, Excelência. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência e eu entendo que sempre é possível melhorar. Mas o que ficou concentrado no sábado foi apenas o Society, as competições de Society que aconteceram no Society de Mário, que é o Versátil. Em relação às competições de quadra, que serão a grande maioria, elas estão acontecendo de forma descentralizada. Estão acontecendo jogos no SESC, e no SESC vai se priorizar as finais. Estão acontecendo na quadra do Sagrada Família, ontem teve jogo o dia inteiro no Sagrada Família, e estão acontecendo também na quadra municipal. Então, se dará de forma descentralizada. Essa concentração foi apenas em referência ao campo Society. Ontem mesmo, Carlos Neto, o jogo dele era de 2 horas, chegamos na quadra aproximadamente 1h40, 2 horas começou o jogo, 3 horas ele já estava liberado. Em relação ao Society, é porque os campeões já foram conhecidos no dia de sábado. Quem perdia estava liberado, quem ganhava continuava na competição. Mas eu entendo como justa a colocação de Vossa Excelência e entendo que nessa parceria da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Educação vai se ver tudo que deu certo em 2022 para repetir em 2023. E o que precisar melhorar, ser melhorado. Estamos aí recebendo o kit dos jogos escolares, que foi um presente que nós, vereadores, estamos recebendo. Eu também já recebi o meu. E vejo como
um momento de realmente alavancar o esporte de nosso município. É necessário que se melhore para 2023, com certeza, principalmente no tocante às nossas escolas municipais. Elas precisam, sem dúvida, de uma atenção maior. Eu confesso que já acompanhei alguns jogos e, na maioria, a gente tem visto as escolas particulares levando vantagem, seja o Sagrada Família, seja o Santa Emília, seja o Cirano de Letras, mas é competindo que se consegue melhorar. Eu lembro de grandes jogos que a gente realizava com as escolas públicas, sejam municipais e estaduais. Então, para resumir, que hoje o tempo vai passar ligeiro, eu quero parabenizar. Sentia muito a falta dos jogos escolares. Aconteceram anos que os jogos escolares foram adiados em várias oportunidades. Isso desestimula. E esse ano não, a gente está vendo os pais abraçarem, irem prestigiar. E realmente todo pai quer que o filho jogue. Eu mesmo disse ao meu que ele tem 11 anos e é o sub-12. Então, tem muitos meninos de 12 anos, eu já em casa, já preparei. Não vá ficar triste se ficar no banco, não. Mas, senhor presidente, dizem que tal pai, tal filho, quando chegam na quadra, o menino foi escolhido para ser titular. Então, é aquela coisa, mas ele estava preparado. Não vá ficar triste se ficar no banco, não, porque acontece. Depois vai se trocando. E o time dele ganhou, espero que continue dessa forma. Então, para resumir, eu parabenizo a volta dos Jogos Escolares e a gente pede que se fortaleça cada vez mais, que tudo que deu certo seja visto para se repetir. E o que precisar melhorar, por exemplo, o vereador Ibson Gouveia fez uma observação que eu vejo como justa. Então, já se pode observar que um dia só para o Society vai ficar pouco. Então, que sejam 2 sábados, um sábado de eliminatória e o outro sábado das finais. Eu digo que eu estava lá no Versátil, e digo que foi um dia muito agradável, foi muito bom, as crianças têm muita vitalidade, têm muita disposição. Eu acho que os pais cansam mais rápido, viu, vereador? As crianças não, a saúde, graças a Deus, é muito grande, correndo do primeiro jogo ao último, mas sempre é possível melhorar e é isso que a gente deseja. Por fim, parabéns à volta dos jogos escolares. O que a gente quer ver são as quadras lotadas, aquele SESC lotado, metade torcendo para uma escola, metade torcendo outra, porque educação não é só o que se leciona dentro da sala de aula, não. Educação é todo um contexto. E o que os professores de educação física estão ali para ensinar que tem a hora de jogar, tem a hora de ficar no banco, ensinar que é preciso ter disciplina no horário, ensinar que é necessário saber ganhar e saber perder, ensinar que é necessário jogar coletivamente. Você sozinho não vai ganhar a partida, tem que jogar com os colegas, ensinar para a vida. Isso é o que é mais importante. Então, é essa lição que eu fico dos jogos escolares. Mas, senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna é que no próximo domingo nós teremos a eleição. E eu tenho dito que gosto sempre de focar nos assuntos do município de Goiânia, que são os assuntos que a gente pode mais contribuir. Mas não posso, num momento importante que o nosso país está atravessando, deixar de fazer importantes considerações no meu modesto entendimento. O povo brasileiro vai voltar para as urnas no próximo dia 30, no próximo domingo. E eu desejo que volte de forma maciça. Muitos deram a vida, muitos foram presos, foram torturados, muitos desapareceram para que hoje a gente viva num país livre e democrático. Então nós temos que exercer a nossa cidadania. Nós temos que nos dirigirmos às urnas, porque não existe nada mais democrático no nosso país do que o voto. O voto é a nossa arma, o voto é a nossa voz. Senhor presidente,
Eu estou inscrito aí, eu cedo os 15 minutos aí para o vereador Carlos Viega Júnior. Concedido 15 minutos do tempo do vereador Bruno Salsa, ao vereador Carlos Viega Júnior. Eu agradeço, vereador Bruno Salsa, a cedência do tempo, porque os jogos escolares é um assunto tão bom que eu terminei levando mais tempo do que inicialmente pensava. E aí agora Vossa Excelência me salvou para que eu possa deixar a mensagem que eu gostaria de dizer. Então, é muito importante que o povo brasileiro nem vote nulo, nem vote em branco e nem se abstenha. Que o povo vá para a urna e escolha aquele candidato que melhor comunga com as suas ideias. Todos sabem que eu irei com o ex-presidente Lula, mas respeito àqueles que assim não pensarem, não entenderem. Graças a Deus, vivemos em uma democracia e isso é o que é mais importante. Então, é importante o comparecimento em massa, é importante que exerçamos a nossa voz, a nossa força. Não podemos deixar que ninguém escolha por nós mesmos, porque o Brasil que nós sonhamos, um Brasil mais justo, mais solidário, mais fraterno, depende de todos nós, depende do povo dirigir as urnas e exercer na plenitude a sua cidadania. Então, eu desejo que aquilo mais democrático que nós temos, que é o nosso voto, porque o voto do rico tem o mesmo peso do voto do pobre. O voto do branco tem o mesmo peso do voto do negro. Na urna, todos nós somos iguais. E é assim que deve ser. É assim que preceitua a nossa Constituição Federal. Então, que o povo se dirija às urnas e, isso acontecendo, tenho certeza que aqui em Goiânia a diferença de Lula para o segundo colocado será muito maior. Vamos aumentar a diferença porque o povo goianense é um povo grato, é um povo que sabe quem trabalhou por Goiânia, por Pernambuco e pelo Brasil. Eu sempre tenho dito, imaginem como estaria Goiânia se não fossem os grandes investimentos que nós recebemos nos últimos anos. A Hemobras, Goiânia foi redescoberta no mapa do Brasil com a Hemobras, que Goiânia só fazia perder. Goiânia estava esquecida, parada no tempo e no espaço. Depois de sermos a terceira cidade de Pernambuco, de rivalizar com Recife e Olinda, Goiânia entrou num grande declínio, onde os goianenses tinham que sair de Goiânia para morar nos grandes centros, no Rio, em São Paulo, muitas vezes para conviver com a fome, com a miséria, morar em comunidades que convivem diariamente com a violência, mas graças a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar em Lula, hoje Goiânia é uma cidade que não tem apenas passado, mas tem presente e principalmente futuro. E existem poucas cidades no Brasil que possuem uma perspectiva de crescimento como Goiânia. Depois da Hemobras, duplicação da BR-101, a Chip, que veio para Pernambuco por decisão política. Uma vez em Pernambuco, aí sim, Goiânia era a cidade que apresentava as melhores condições. Mas foi a força de Eduardo Campos, junto a Lula. Está aí também o Paulo Vidreiro. Então, tudo isso faz com que Goiânia tenha perspectiva. Imaginem hoje como estava nós, goianenses, com a usina Maravilha fechada, a usina Santa Teresa falida, Itapeçoca falida. Que perspectivas nós teríamos para Goiânia e região? Mas, senhor presidente, isso já foi dito em outras oportunidades. Eu quero me ater a alguns temas. Por exemplo, sempre fui a vida inteira um grande defensor do presidente Lula. E após ele se tornar presidente e fazer aquilo que a gente sonhava que ele fizesse, que era priorizar o Nordeste, priorizar Pernambuco, priorizar Goiânia, agora que eu sou mais lulista mesmo. Mas
respeito àqueles que pensem diferente, e é essa consideração que eu quero fazer, que o povo se dirija às urnas de forma maciça, mas com paz, com tranquilidade, respeitando a opinião do semelhante, respeitando a opinião do familiar, do amigo, do vizinho, do parente, respeitando a opinião do próximo, que o povo se dirija às urnas de forma pacífica, porque, infelizmente, nós estamos atravessando um período no nosso país onde não se pode mais debater política dentro da família, é irmão contra irmão, é pai contra filho, é pai contra filha. Esse clima precisa ser deixado de lado. Eu desejo que no dia 30 se defina a eleição e aquele que vencer comemore sabendo comemorar, sem tripudiar do perdedor. E aquele que perder aceite a derrota, porque na democracia é dessa forma, ganha quem tem mais votos. E quem perde tem que fazer uma reflexão do porquê perdeu e trabalhar para as próximas. Cada eleição tem a sua história. Nós não podemos admitir, não podemos nos calar num momento como esse, onde estamos vendo no país tantos atos violentos, de uma intolerância sem precedência. Nós já tivemos tantas eleições no país, nós já tivemos tantas eleições com urna eletrônica e sem urna eletrônica, e a gente não viu esse clima de intolerância que hoje reina no nosso país. Isso precisa mudar, que aquele que saia vencedor das urnas consiga unir o Brasil em torno de um projeto, em torno de um ideal. Não podemos nos calar diante de atos como, por exemplo, praticados pelo ex-deputado Roberto Jefferson. É o maior exemplo de intolerância que hoje o Brasil está vivenciando, se confundindo liberdade de expressão com liberdade de agressão. Colocou palavras de baixo calão contra a ministra Carmen Lúcia, palavras que não merecem nem ser aqui replicadas, e eu não vou replicar. Ao receber um mandado de prisão, atirou contra policiais federais. Se fosse um pobre, não estaria preso, estaria morto. Não que eu desejasse que isso acontecesse, mas foram 50 tiros de fuzil, de acordo com ele mesmo, e 3 granadas. 50 tiros de fuzil e 3 granadas. E ainda disse no depoimento que não desejava matar ninguém. Imagine se desejasse. Tem policiais federais que estão ainda feridos. Isso não pode acontecer. O que é que está acontecendo com o nosso país? Que quem ganhar a eleição no próximo domingo vá para a rua, comemore, mas sem tripudiar de ninguém, sem mexer com quem perdeu, respeitando a decisão da maioria. Vamos comemorar com paz, com tranquilidade, que nós não tenhamos mais atos dessa forma, que demonstrem violência e intolerância. Que o vencedor, se Deus quiser, será Lula, que no seu primeiro discurso seja um discurso de paz e união, que é isso que o Brasil está precisando. Então, senhor presidente, dentro dos temas que eu aqui anotei, porque o tempo do vereador Bruno Salsa, que eu agradeço bastante a ele por ter me cedido, vai terminar sendo pouco, mas eu quero fazer algumas reflexões. Aqueles que me escutam, que recebem o salário mínimo e que possuem vinculação com o salário mínimo, ou seja, pensionistas, ou seja, aposentados, que têm na garantia do aumento do salário mínimo uma garantia de aumento da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício. Saibam que o ministro da Fazenda, novamente, e ainda é bom, ele é um péssimo ministro, mas de vez em quando ele fala a verdade. E dessa vez ele disse que o plano do governo é
acabar com a obrigatoriedade de, ano após ano, o salário mínimo ser reajustado, no mínimo, de acordo com o reajuste da inflação. Isso é muito sério. Quem recebe o salário mínimo, fique sabendo que vão querer acabar com a vinculação do reajuste através da inflação. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer porque Lula vai ganhar. Mas o que é que iria acontecer? Com poucos anos, sem reajustar pela inflação, o salário mínimo, cada vez a inflação ia comendo ele. Daqui a pouco o salário mínimo não estava valendo mais nada. E quem recebe auxílios previdenciários, da mesma forma. E quem recebe aposentadoria, que só tem aumento quando é reajustado o salário mínimo. Pior ainda, na aposentadoria, quando mais se precisa, porque não se tem mais condições de trabalhar, quando mais se precisa de uma alimentação melhor, quando mais se precisa de um plano de saúde, quando mais se precisa de comprar um remédio, porque plano de saúde é tão caro que fica para poucos. Então, quem tem a aposentadoria vinculada ao salário mínimo, lembre-se da palavra do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que ele falou demais. Está a maior confusão na campanha, porque disseram, como é que você vai dizer isso antes da eleição? Esse plano de governo é para a gente botar depois que ganhar. Mas ele não segurou, abriu o bico e falou que quer desatrelar o reajuste do salário mínimo, deixar de ser vinculado a ter que se reajustar no mínimo com o da inflação. No período do governo Lula, o aumento do salário mínimo era maior do que a inflação. No atual governo, o reajuste foi igual à inflação. Se corrigiu pela inflação, porque é obrigatório se corrigir pela inflação. Mas imaginem se deixar de ser obrigatório ser corrigido. Vai se passar 2, 3, 4, 5 anos sem reajustar o salário mínimo. Daqui a pouco o salário mínimo não está valendo mais nada. Então o povo brasileiro tem que saber disso. O povo brasileiro tem que fazer uma comparação. Porque esse negócio que vai fechar a igreja, Lula nunca fechou igreja nenhuma. Esse negócio que vai perseguir os cristãos, como é que Lula é cristão e vai perseguir os cristãos? Isso não existe. Esse negócio que o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil nunca foi tão forte economicamente falando do que no período Lula. No período Lula chegamos a ser a 6ª economia do mundo. No período Lula foi o período de menor inflação, foi o período de menor desemprego, foi o período que o pobre quer ver de volta. Já se perguntou, e o pobre tem nada? E o que é que ele ganhou no governo Lula? Ele ganhou o direito de fazer 3 alimentações por dia. Ele ganhou o direito de ter um presidente que olhou para quem mais precisa, que olhou para o Nordeste crescia mais do que a média nacional. Proporcionalmente, Pernambuco foi o estado que mais cresceu no Brasil, graças a Lula e Eduardo Campos, porque essa dupla foi igual à dupla Romário e Bebeto na Copa de 94. E eu desejo que o povo reflita, e o povo de Goiânia sabe refletir e sabe votar. No primeiro turno, Lula deu um banho. No segundo turno, vai ser maior ainda, porque eu estou participando toda noite de alguns pinga-fogos nas comunidades. Quando passa o carro de som de Sérgio Silva, e Sérgio Silva chamando o povo, venha para a rua escutar o pinga-fogo, o povo vem saindo da rua. Olhe, é muito bom pedir voto para Lula. É fácil demais pedir voto para Lula. É impressionante, Sérgio Silva. O povo tem que fazer a comparação. Por exemplo, o atual governo foi um desastre no meio ambiente, foi um desastre na inclusão social, foi um desastre na educação. Vamos fazer uma comparação da educação. Lula fez 14 universidades federais. O atual governo, 0. Lula fez 214 escolas técnicas federais. O atual governo, 0. Se nós formos olhar a pandemia, eu estou evitando até falar, porque quando eu começo a falar sobre o que aconteceu na pandemia, dá raiva. Dá mais do que raiva, dá uma indignação. No momento
onde aproximadamente 700 mil brasileiros perdiam a vida pela Covid-19, no momento onde os familiares dessas 700 mil vítimas da Covid-19 choravam, a gente viu o maior líder do país, que deveria ser aquele que demonstrava o caminho seguro, o caminho correto a se seguir. Ele negligenciou a compra da vacina. Mas o que é pior, ele tripudiou, ele mangou das vítimas da Covid-19. Ele não demonstrou em momento nenhum solidariedade, nunca visitou um hospital, nunca colocou uma nota de solidariedade com as vítimas da Covid-19 e os seus familiares. Pelo contrário, ele debochou, dizendo que não era coveiro. Chegou a hora de nós sermos coveiro domingo e enterrar aquele que nada fez pelo Brasil. Enterrar nas urnas, enterrar politicamente, enterrar democraticamente, mas enterrar com paz, sem violência, que é essa mensagem que eu principalmente quero deixar. Tem muito a ser falado, mas para resumir que o tempo terminou sendo pouco, a não ser que a vereadora Ana se inscreva e cedo tempo, mas se ela não fizer isso, eu vou finalizar dizendo: a verdade vai vencer a mentira, o amor vai vencer o ódio, e Lula vai voltar para o Brasil, voltar a ser feliz, e o Nordeste voltar a falar forte no cenário nacional. Senhor presidente, vou encerrar, quero apenas dizer que nós vamos votar, o primeiro voto é para governadora, não é governador, é governadora, que as mulheres estão com tudo. A senadora é Tereza Leitão, é mulher. A governadora será mulher. Duas boas candidatas. Me identifico com todas as duas, mas a gente só pode votar em uma e respeito aqueles que desejarem votar na outra candidata, que eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário. São duas boas candidatas, eu já disse isso aqui, não é porque chegaram na final, não. Eu disse aqui, a gente tinha 5 bons candidatos a governador. Todos os candidatos a governador, homens e mulheres, preparados, bons nomes, mas afunilou em Marília Reis e na minha candidata Raquel Lira. Raquel Lira, advogada concursada do Banco Nordeste, delegada da Polícia Federal concursada, procuradora do Estado concursada, deputada estadual 2 vezes, secretária de Eduardo Campos, prefeita de Caruaru, eleita e reeleita com a votação esmagadora. Então, ela é mais preparada, ela está mais pronta para governar o estado de Pernambuco. Então, o meu primeiro voto para a governadora é 45, Raquel Lira. E o segundo voto para presidente é 13, Lula. Vamos fazer, sexta-feira, uma grande caminhada de apoio a Lula, na próxima sexta-feira. E todos aqueles que desejam que o Brasil volte a ser feliz estão convidados para que a gente faça um grande ato político pacífico, de paz, mas que demonstre que, mais uma vez, o povo de Goiânia vai para as urnas para eleger Lula, e aqui a vitória será esmagadora, ainda maior do que foi no primeiro turno. Um grande abraço e obrigado, senhor presidente, pela tolerância.